Bom, boa tarde para todo mundo. Vamos trabalhar então um pouquinho com conceitos relacionados à tabela periódica. Tabela periódica que foi organizada por um russo chamado Dmitry Mendeleev. Ele conseguiu, através de estudos, organizar os elementos da tabela periódica, todos em ordem crescente de número atômico, como podemos observar, e massas, respectivas massas atômicas. Em 7 chamadas de períodos, linhas horizontais chamadas de períodos, que equivalem às camadas equivalentes de cada átomo, de cada elemento, e em 18 famílias, com algumas naturezas, algumas particularidades. Que particularidades são essas? Nós temos elementos classificados como metálicos, elementos classificados como não metais, né? Temos a última família dada como os gases nobres e, por último, ou primeiramente também, o hidrogênio, que ele tem particularidades diferentes dos demais. Se pararmos para identificar a classificação desses materiais, temos inicialmente a classificação da tabela periódica, começando com o hidrogênio. Por que o hidrogênio tem uma classificação totalmente diferente dos demais elementos da tabela periódica? Suas particularidades, tal como é o elemento mais simples da natureza. Tá? Então, é o elemento mais simples. Quando a gente fala mais simples, em relação à sua constituição, tá? Ele possui unicamente, exclusivamente, um próton em seu núcleo e um elétron na eletrosfera, na sua eletrosfera, tendo sido o primeiro elemento a ser formado após o Big Bang. Tudo veio a partir do hidrogênio. Outra particularidade dele, a temperatura ambiente, ele é um gás, e é um gás altamente inflamável, sendo utilizado também como combustível, também até mesmo de foguetes e naves que fazem transição entre o planeta Terra até a Estação Espacial Internacional, porque a energia liberada através da sua queima dá uma grande impulsão, uma grande propulsão a esse foguete. Uma outra particularidade, ele consegue combinar com uma grande variedade ou uma grande diversidade de elementos naturais, dando característica a óxidos, a ácidos, né, em estruturas de bases também. E por essas características, ele não encaixa em nenhuma outra classificação existente na tabela periódica, as quais vamos estudar, tais como metais, não metais e gases nobres. Tá? Na natureza, ele é encontrado como uma substância simples, dada pela fórmula H2, o gás hidrogênio. A classificação dela é um óxido. Sim. Tá? Porque você não pode confundir o fato de classificá-la como ácida, básica e neutra. Isso aí é propriedade. Tá? Qual o pH da água? É 7. Então, ela tem característica neutra. Mas a natureza dela, a classificação quanto à função química, ela é um óxido. O que é um óxido? É um composto binário, não é? Com oxigênio como mais eletronegativo.
Então, ela sim é um óxido. Cuidado para não cairmos em pegas em vestibular, que acontece isso, né? Quando você trabalha com natureza e classificação. Qual a natureza da água? A natureza é em relação ao pH. Ela seria de natureza neutra. Agora, qual a classificação quanto à função química da água? Aí a classificação dela seria óxido. Beleza? Vamos para os metais. Os metais, eles são os elementos mais abundantes na natureza, em quase tudo que nós enxergamos ao nosso redor, preferencialmente sólidos, nós temos estruturas metálicas. Nós temos como principal característica dos metais o quê? A particularidade de serem sólidos à temperatura ambiente, com uma única exceção, né? Mercúrio é o quê? Líquido, né? Exceção do mercúrio, que seria um metal líquido à temperatura ambiente. Não há como o mercúrio passar para o estado sólido. Tá? Você pode encontrar íons de mercúrio em sais, tal como cloreto de mercúrio, entre outros. Aí sim a estrutura seria sólida. Mas o mercúrio por si só é um metal líquido. Além disso, todos os metais eles possuem elevadas temperaturas de fusão e ebulição. O que chega a ser também um tanto quanto óbvio, né? Se você pensa num metal qualquer, pega o ferro. Ao fundir o ferro, ele funde a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. O que não acontece com alguns outros elementos que possuem outras classificações, assim como iremos ver. Além de elevadas temperaturas de fusão e ebulição, temos os metais como sendo excelentes condutores térmicos e elétricos. E isso a gente vê até quando estamos no interior de um carro. Você está no interior de um carro, estacionou ele debaixo do sol, fez suas atividades que você precisava depois de um dia, uma tarde inteira, debaixo do sol. Você entra no interior desse carro. Primeira sensação que você sente, aquele calor, aquela coisa insuportável, né? Porque a lataria do carro é feita de metal, né? Então, ele é um excelente condutor térmico. Tanto é que se você encostar na lataria dele depois de ficar uma tarde inteira debaixo do sol, você não vai ter uma sensação tão agradável assim. E ótimos condutores elétricos, uma vez que nós temos os metais com uma instabilidade nas suas eletrosferas. Tá? A movimentação de seus elétrons faz com que eles não se estabilizem com facilidade. Tanto é que fios condutores geralmente são feitos de metais. Tá? Metal, fio condutor, qual é o principal metal utilizado? Cobre, né? Poderíamos também utilizar outros metais como fios condutores. Qualquer metal daria certo para ser um ótimo condutor, porém temos alguns que têm maiores particularidades. Alguns metais chamados de metais do cotidiano, tá? E principalmente metais nobres. Temos metais tais como o ouro, principalmente. O ouro é excelente condutor elétrico. Mas não seria muito viável você fazer uma fiação inteira de ouro. Fazer a fiação da sua casa inteira de ouro. Haja dinheiro, primeiramente, né? Mas você teria uma menor perda de condutibilidade elétrica. Tá? Como resistência, o ouro ele tem uma resistência menor que o cobre. Então você conseguiria absorver, conseguiria utilizar melhor a energia elétrica que passaria por ele. Uma outra particularidade. Todo metal ele possui um brilho característico. Se você incidir uma luminosidade nele,
ele libera um brilho, ele devolve, reflete essa luz. Então, nós dizemos que todo metal possui um brilho característico. E além disso, metais são maleáveis. Tudo que vocês veem que são formados no nosso materiais do nosso dia a dia, pernas de cadeira, vigas, geralmente elas são dobráveis. Mas como dizemos que elas são dobráveis? Se você chegar à temperatura de fusão de um metal, antes dele passar para o estado líquido, antes dele derreter, ele se torna maleável. Então você pode colocá-lo no formato que você precisa utilizar e depois resfriá-lo. Ele solidifica naquele formato em que você o colocou, tá? Da viga, da perna, da cadeira, seja lá o material o qual for trabalhar. Então, dizemos que os metais são maleáveis. Uma particularidade também desses metais. Todo metal, para ele conseguir se estabilizar, né, efetuar uma ligação com outro elemento, ele precisa perder elétrons para estabilizar. Se pegarmos, como exemplo, o sódio. Sódio, número atômico 11, tá, está na família 1. Identificamos a presença de um elétron na sua camada de valência, um elétron mais energético. Pela regra do octeto, nós sabemos que todos os elementos eles tendem a se estabilizar com quantos elétrons na última camada? 8. O sódio já não está obedecendo essa situação. O que a gente vai ver? Ele vai precisar abrir mão desse elétron dele para poder estabilizar. Ao abrir mão desse elétron da última camada, ele cai na regra do octeto agora, com 8 elétrons na camada de valência. Caindo nessa regra, nós temos a formação de um cátion, certo? Todos os metais, tal como o exemplo do sódio que falamos aqui, eles tendem a formar cátions. Por quê? Eles perdem elétrons na camada de valência para se estabilizarem. Ok? Metais, tranquilo? Vamos trabalhar um pouquinho com os ametais. Se fôssemos trabalhar utilizando um pouco a língua portuguesa, metal e ametal, o A de ametal significaria algo não metálico, né? Se ele não é um metal, obviamente, ele tem propriedades opostas quase, né, em relação aos metais. O que podemos identificar em relação aos ametais? Enquanto os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, nós temos os 3 estados físicos sendo encontrados pelos ametais. Temos ametais no estado líquido, ametais no estado gasoso e ametais no estado sólido. Exemplo, nós temos o carbono. Carbono, ele é um metal. Qual o estado físico que ele se encontra? Sólido. Se pensar no carbono carvão, carbono grafite, estado sólido. Temos o bromo. O bromo é um metal líquido, tá? Com uma viscosidade baixa. Enquanto temos o oxigênio, o flúor, o nitrogênio. O flúor é um gás. Oxigênio, nitrogênio também acompanhariam como gases. Então, nós temos ametais encontrados nos 3 estados físicos da matéria, sem nenhum problema de identificação. Se um elemento, tal como um ametal, ele
pode ser encontrado no estado gasoso ou até mesmo no estado líquido, a temperatura ambiente, o que podemos falar em relação às suas temperaturas de fusão e ebulição? Baixíssimas, né? Então, outra característica. Temos baixas temperaturas de fusão e ebulição. E eles têm uma particularidade, enquanto nós temos os metais com brilho característico e sendo maleáveis, os ametais, eles, na maioria deles, são gases, né? E os sólidos deles são sólidos quebradiços. Tenta comparar o carbono com qualquer outro metal existente. O metal vai ser muito mais resistente, né? Se você pegar um pedaço de carvão e forçá-lo, ele vai quebrar facilmente. Você pega um grafite, quebra facilmente. Então, os sólidos dos ametais, eles não têm alta resistência, eles são sólidos quebradiços. Sendo quebradiços, também não tem brilho característico. Tá? Outra particularidade. Não possuem brilho característico e seus sólidos são quebradiços. Certo? Até então? Essas características são tranquilas, né? O problema, né, é que parece que é uma coisa muito óbvia, um negócio muito fácil, mas são características que são cobradas, geralmente em questões fechadas, tá? O Enem, ele cobra bastante particularidades em relação a elementos. Aqueles elementos do cotidiano, é interessante nós sabermos alguma coisa, tá? Onde são encontrados e, principalmente, onde são encontrados, saber também suas propriedades de uso, e uso geral. E agora, para a estabilidade. Nós vimos que os metais, para estabilizarem, eles precisam perder elétrons para seguir a regra do octeto. E os não metais? Os não metais, vamos colocar o cloro, por exemplo. Cloro, estado físico do cloro, a temperatura ambiente. Problema também de Enem, conhecimentos gerais. Você falou que o cloro é sólido por conta do tratamento de piscina? Já viram cloro para tratar a água da piscina? Qual que é o estado físico dele? Sólido, né? Realmente você dissolve ele na água. Mas aquilo lá são sais de cloro. O cloro em si, por ser um ametal, ele tem temperatura de ebulição baixíssima. Se ele tem temperatura de ebulição baixíssima, qual é o estado físico dele? Gasoso. Ele é um gás. Tá? Um gás extremamente irritante. E foi utilizado já em grandes guerras como arma química. Tá? Ele, quando encontrado de forma líquida ou de forma sólida, é porque ele já está fazendo parte da estrutura de uma substância. Tá? Não é mais o cloro puro. Então, no caso, cloro, com seu número atômico 17, teremos 7 elétrons na camada de valência. Tá, legal. 7 elétrons na camada de valência. Os ametais são mais propícios a receberem elétrons. Vão receber elétrons
e devido a esse fator, vão estabilizar com os 8 na camada de valência. Sendo assim, quando um átomo de um elemento recebe um elétron, sabemos que ele vira um ânion, fica com excesso de elétrons comparado com os prótons no seu interior. Tranquilo até então? Agora para os gases nobres. Gases nobres, sem piadinhas com os gases nobres, né? Aquela piadinha que vocês estão acostumados a ouvir pra caramba. Ah, o que são gases nobres? São gases de reis? Não. By Carlão essa, tá? Para variar. São nobres porque a gente fala que geralmente a nobreza ela não se mistura com a gentalha. Os nobres, eles não misturam com o restante dos elementos existentes. Então, todos os elementos da família 18, que são os gases nobres, eles não combinam com nenhum outro elemento existente, seja ele o hidrogênio, seja ele um metal, seja ele um ametal, e também não combinam entre si. Raramente os gases nobres combinam com elementos extremamente eletronegativos, tal como o flúor, tá? E mesmo assim, essa combinação ela é muito instável. Ocorre durante pouco tempo e envolve uma grande quantidade de energia para que ela ocorra. Propriedades dos gases nobres, um tanto quanto óbvio em relação à estrutura física deles. Um gás nobre a temperatura ambiente, ele é encontrado em qual estado físico? Gás, né? E tem outra palavrinha que é interessante vocês saberem. Ele é um gás inerte. Já ouviram falar esse termo inerte? Inerte significa que não combina, que não reage. Tá? Tá? Então nenhum gás nobre combina ou reage facilmente com outros elementos e nem entre eles. Essa geral de propriedades dos elementos da tabela periódica, alguma dúvida? Não? Vamos trabalhar agora com a divisão dos elementos, né? Como havíamos comentado, nos 7 períodos da tabela periódica e nas 18 famílias. Tudo isso tem uma particularidade, tudo isso tem um significado. Nós temos, quando vocês estudaram Niels Bohr ele explicou sobre as camadas eletrônicas do átomo. Quantas são as camadas eletrônicas do átomo? São 7. Tá? A Mendeleev, quando foi organizar a tabela periódica, ele encaixou os elementos nessas 7 linhas horizontais, chamadas de 7 períodos, justamente devido à camada que cada elemento possui na sua distribuição eletrônica. Então, se nós pegarmos qualquer elemento presente no quarto período, todos eles, sem exceção, possuem 4 camadas de distribuição eletrônica. Pegarmos no 7º período, todos eles, sem exceção, possuem 7 camadas de distribuição eletrônica. Tá? Então, ao trabalharmos com características da tabela, nós temos a divisão em 7 períodos. São as linhas horizontais.
Essas linhas horizontais, elas representam o que do átomo mesmo? Do elemento? As camadas. E além dos 7 períodos, temos as linhas verticais, chamadas de famílias, são 18 famílias. Onde essas 18 famílias, linhas verticais, os elementos estão todos agrupados nessas famílias em relação às suas propriedades físicas e químicas e principalmente em relação à organização eletrônica, ou seja, a quantidade de elétrons que cada um possui na última camada. Se pararmos para analisar os elementos que pertencem à primeira família, todos eles, sem exceção, possuem um elétron na camada de valência. Se fizermos isso com os elementos da família 2, teremos 2 elétrons na camada de valência. Tá? E, sucessivamente, nós temos quantidades de elétrons na camada de valência semelhantes, principalmente ao trabalharmos com os metais ou elementos representativos. Tá? O que são os elementos representativos na tabela periódica? Se nós olharmos essa tabela, todos os elementos que não estão de verde, e não são os lantanídeos e actinídeos, também chamados de lantanoides e actinoides, eles possuem propriedades fixas em relação à sua distribuição eletrônica, sendo assim chamados de elementos representativos. Já alguns elementos que alteram suas propriedades eletrônicas são chamados de elementos de transição. Então a tabela periódica é dividida em 2 partes em relação a esses elementos. Os de transição, representados aqui pelos elementos de verde e pelos lantanídeos e actinídeos, aqui embaixo, e os elementos representativos, tá? Que são os das laterais. Outra situação que vai explicar também o motivo da reação e da união entre 2 ou mais átomos. Nós temos as propriedades periódicas. Dmitri Mendeleev também organizou os elementos na tabela periódica visando algumas propriedades fixas que eles tinham. Uma propriedade dada até mesmo pela distribuição eletrônica, quantidade de camadas e quantidade de elétrons na eletrosfera do átomo, seria a propriedade do raio atômico. Né? Raio seria a medida do núcleo do átomo até o elétron mais externo, o elétron da sua camada mais externa. Dizemos que o raio atômico, na tabela periódica, ele aumenta. Quanto maior a quantidade de camadas existente no átomo. Se ele aumenta quanto maior a quantidade de camadas existente no átomo, nas famílias, o que acontece? Quanto mais para baixo, né, mais você aumenta o número de camadas. Então, maior será o raio atômico do átomo de um elemento em questão. Então, nas famílias,
quanto maior o número de camadas. Certo? Ou seja, aumenta para baixo, descendo na tabela. Já trabalhando nos períodos, nas linhas horizontais, quanto menor a quantidade de elétrons o átomo tiver na camada de valência, tá, mais disperso ele poderá estar na camada. Então você tem uma maior distância entre ele e o núcleo. Tá? Então, no mesmo período, quanto menor a quantidade de elétrons na última camada, maior seria o raio atômico. Então ele aumentaria no período da direita para a esquerda. Seria maior o raio atômico. Então a primeira propriedade, e que é uma propriedade que explica todas as demais que estão por vir, já foi comentado, o raio atômico. Segunda propriedade, cobrada bastante também no Enem, é a eletronegatividade. Quantas vezes vocês escutam falar eletronegatividade em sala de aula, né? Para toda matéria de química, precisa dessa eletronegatividade. Para saber uma ligação formada, para saber se o átomo ele tem tendência de perder, ganhar elétron, né? Agora, o que a gente entende por eletronegatividade? É a tendência, ou a força que o átomo consegue exercer a partir do seu núcleo para conseguir atrair elétrons para a sua eletrosfera. Se formos trabalhar com o próprio raio atômico, o raio atômico ele tem característica positiva, né? Nós temos prótons e nêutrons no seu interior, no núcleo do átomo. Tendo um núcleo altamente positivo, então, vamos trabalhar com quantidade de camadas. Um átomo X e um átomo Y. Qual desses possui maior quantidade de camadas? Visivelmente, o átomo Y. Se ele tem maior quantidade de camadas, digamos que nós tenhamos elétrons em todas elas, tanto nas camadas do X quanto nas camadas do átomo Y, quem tem maior raio atômico seria o átomo Y. Se colocarmos um elétron para ser absorvido pelo átomo, esse elétron ele é absorvido a partir da força nuclear, da força positiva do núcleo. Qual desses átomos conseguiria absorver o elétron mais facilmente? Aquele que o núcleo está mais próximo ou aquele que o núcleo está mais longe? O núcleo está mais próximo, ou seja, aquele que possui menor quantidade de camadas. Então, visivelmente, o átomo que possui menor raio atômico, ele teria uma maior facilidade de atrair esses elétrons. Ele iria possuir uma maior eletronegatividade. Sabendo o raio atômico, naturalmente, já temos a identificação, o conceito de eletronegatividade. Tá? Ou seja, menor o raio atômico, maior a eletronegatividade. Sendo assim, na tabela periódica, já que nós vimos que o raio atômico dos elementos aumentam de cima para baixo nas famílias e aumenta da direita para a esquerda nos períodos, seria o oposto para trabalharmos com eletronegatividade. Né? Teríamos, então, quanto maior o raio atômico, menor seria a facilidade de atrair elétron. Menor seria a eletronegatividade.
Nas famílias, a eletronegatividade ela aumentaria de baixo para cima, nos períodos, esquerda para direita. Retirando gases nobres, que são elementos estáveis, né, já possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, tá, que é estável com a sua única camada completa, a camada K. Qual seria o elemento mais eletronegativo existente? Seria o flúor, exatamente. Tá? Pelo fato de ser altamente eletronegativo, ele consegue reagir, combinar facilmente com vários outros elementos, mesmo sendo metais ou não metais. Temos aí então os conceitos aí compreendidos de raio atômico e eletronegatividade. Mais dois conceitos fundamentais. Energia de ionização. Ionização é a facilidade que um átomo tem de formar íons. Tá? No caso, a energia que ele ia liberar ao absorver elétrons. Quem tem maior facilidade de absorver elétrons? Os elementos com maior raio atômico ou com menor raio atômico? Com menor raio atômico. Então, a energia de ionização ela seria maior quanto maior for a facilidade do átomo de absorver esse elétron. Ou seja, maior a eletronegatividade, maior seria a energia de ionização desse átomo, desse elemento químico. Para trabalharmos então com essa energia de ionização, seguimos o conceito de eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo for um elemento, maior será a sua energia de ionização. Certo? São conceitos aí já compreendidos, já estudados anteriormente e básicos para qualquer outra situação dentro da química geral, para tanto ligações quanto funções químicas e reações químicas que vocês vão trabalhar também. Muito complicado? Deixa eu ver se realmente conseguiram compreender em relação a algumas atividades. Olha, questões. Modelo Enem, né, para trabalharmos, em relação a características as quais estudamos da tabela periódica. Olha, com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale a afirmação verdadeira. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas. Qual que é o erro dessa afirmativa? Não é decrescente, tá? Tanto massa quanto número atômico são crescentes, a organização dos elementos na tabela periódica. Então, passamos para a próxima.
Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas, diferentes. Tá? Todos os elementos químicos que encontram-se numa mesma família, tá? Geralmente quando você usa o termo família, significa que tem algo em comum ou muita coisa em comum. Você pega uma família composta por pai, mãe, filho, tios, avós, todos têm certa semelhança. Então, os elementos químicos disponíveis na mesma família, né, dispostos na mesma família, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Temos um erro nessa questão B, essa alternativa B. Vamos para a próxima. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Essa é correta. Até comentamos em alguns elementos representativos, né? Sempre nós teremos a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Se formos comprovar, podemos escolher elementos químicos de uma mesma família. Podemos pegar a família 2. Se pegarmos o magnésio, com o número atômico 12, podemos pegar o cálcio, número atômico 20. Pela distribuição eletrônica, vamos identificar aqui na última camada eles possuem a mesma quantidade de elétrons. Tá? Sendo assim, a alternativa correta aqui dessa questão seria a alternativa C. O que acontece nas demais para estarem corretas? Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, a única situação na tabela periódica que os elementos possuem propriedades químicas semelhantes seriam em uma mesma família. Letra E, todos os elementos representativos pertencem aos grupos B, o antigo grupo B, tá? Que está aqui localizado como os elementos de cor verde. Havíamos comentado que esses elementos dessa coloração nada mais ou menos são que os elementos de transição. Tá? Eles possuem propriedades um pouco diferentes, principalmente na sua distribuição eletrônica. Tá? Então, esse é o antigo grupo B da tabela periódica. Uma questão não tão complexa, direto conhecimentos gerais dos elementos. Em 1869, questão 2, Dmitri Mendeleev apresentou à comunidade científica a lei periódica dos elementos. Sentindo-se seguro da validade de sua classificação, deixou posições vazias na tabela para elementos que viriam a ser descobertos. Predisse com uma precisão surpreendente suas propriedades. Para isso, utilizou como base as propriedades dos elementos vizinhos, tendo fundamentado a atual classificação periódica dos elementos. Com base nas propriedades periódicas dos elementos, analisa as informações. Os elementos do bloco S, agora temos uma particularidade aqui para se trabalhar, não com classificação entre metais, ametais, gases nobres e hidrogênio, mas sim com distribuição eletrônica, distribuição em subníveis. Mendeleev, o cara foi um gênio mesmo, tá? Se você for pensar no tanto que ele conseguiu organizar esses elementos. Para trabalhar com propriedades químicas, os elementos estão divididos em blocos, tá? Os elementos localizados nesse bloco vermelho, família 1 e família 2, todos eles terminam no subnível S. Tá? O subnível S, ele comporta quantos elétrons? 2. Portanto, temos somente duas famílias que possuem esse subnível. Tá? Família 1, todos os elementos terminam em S1. Família 2, todos terminam em S2. Tá? Sem exceção. Pulando
esse bloco da tabela periódica, os seus elementos terminam com subnível P. Subnível P suporta ou comporta até quantos elétrons? 6. Então, nós temos aqui 6 famílias, ó, a família 5, 6, 7, 8, 9, perdão, as famílias 13, 14, 15, 16, 17 e 18, são 6 famílias, onde cada uma termina com P1, P2, P3, P4, P5, P6. Totalmente bem dividido. Os metais de transição, tá? Os metais de transição externa, o bloco verde, todos eles terminam no subnível D. Subnível D comporta 10 elétrons, né? Então nós temos 10 famílias aqui terminadas em D, né? A família 3 até a família 12. São 10 famílias terminando em D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá mais fácil para identificarmos. E os chamados metais de transição interna, né, elementos de transição interna, todos eles terminam em F. Tem essa particularidade aqui, pelo fato de sua maioria ser artificiais e principalmente radioativos. Sendo assim, podemos agora trabalhar com essa questão 2. Vamos ver o que nós temos aqui de informações verdadeiras. Ó, os elementos do bloco S, família 1 e 2, apresentam baixa energia de ionização. Eles têm baixa energia de ionização? A energia de ionização, ela aumenta quanto maior for a eletronegatividade. Os elementos, né, do família 1 e 2 possuem baixíssima eletronegatividade. Se tem baixa eletronegatividade, liberam uma pequena energia, uma baixa energia de ionização. Então, até então, certo. Agora, ó, seus elétrons são perdidos com facilidade. Então, os elementos são metais, né? Da família 1 e 2, só temos metais. Se são metais, eles tendem a perder ou ganhar elétrons. Característica, formar cátions, então eles perdem elétrons. Todos esses elementos do bloco S, então, seus elétrons são perdidos com facilidade. Afirmativa verdadeira. Vamos ver a segunda. As energias de ionização dos elementos do bloco P, tá? Agora vamos mexer com o bloco P, são menores que as dos elementos do bloco S. Poxa, desfalou, né? Foi totalmente o contrário do que falamos na primeira afirmativa. Quanto maior for a eletronegatividade, né, a eletronegatividade aumenta com a diminuição do raio atômico, então maior a eletronegatividade, maior energia de ionização. Então os elementos do bloco P, por serem mais eletronegativos, têm maior energia de ionização comparados com o do bloco S e até mesmo com os do bloco D. Estaria falso essa afirmativa. 3. Todos os elementos do bloco D são metais. Suas propriedades são intermediárias aos elementos do bloco S e P. Olha, se o bloco D ele está no centro da tabela, todas as propriedades passam por eles, né? Eles nunca vão ser os mais ou os menos alguma coisa. Concorda? Serão sempre os intermediários. Poxa, em relação ao raio atômico, eles têm raio atômicos menores que os metais da família 1 e 2, porém têm raio atômico maior que os elementos do bloco P. Mas em relação à eletronegatividade, eles também ficam no meio termo. Eles têm maior eletronegatividade que os elementos do bloco S, mas menor eletronegatividade quando comparados com os elementos do bloco P. Então sempre terão propriedades intermediárias, tá, em relação aos blocos S e P. Estaria correta. Temos aí então 1 e 3, alternativa C, verdadeira. Certo? Mais uma aqui. Considere os seguintes conjuntos de elementos químicos. Bom, hidrogênio, mercúrio
flúor e hélio, sódio, cálcio, enxofre e hélio, potássio, enxofre, carbono e argônio, rubídio, berílio, iodo e criptônio. Pergunta é: o conjunto que apresenta metal alcalino, alcalino terroso, calcogênio e gás nobre. Meu Deus, e esses nomes agora? São nomes dados a famílias da tabela periódica que possuem uma maior propriedade, né, química entre seus elementos. Lembrando, a família 1, os metais presentes nessa coluna são chamados de metais alcalinos. Tá? Então temos a família dos metais alcalinos, a família 2, família dos metais alcalinos terrosos, todo esse bloco verde aqui, que vai da família 3 até a família 12, a família dos metais de transição externa. Passando para o bloco P. A coluna 13, né, família 13, da 13 até a 15, nós damos o nome do primeiro elemento da família. Então nós temos a família 13 como sendo a família do boro, a família 14, família do carbono, família 15, família do nitrogênio. Família 16 já tem uma nomenclatura específica, família dos calcogênios. A que vocês mais trabalham, né, ou que a mais trabalhada devido ao fato de formação de ácidos, né, a família 17 seria a família dos halogênios, tanto é que halogênios formam haletos, né, que são ácidos também, com uma propriedade de baixo pH. Se possui baixo pH, nós falamos que são ácidos fortes ou ácidos fracos. Quanto menor o pH, maior a força. Exatamente. E passando da família 17 para a família 18, já comentamos família dos gases nobres. A partir daí, vamos rever aqui. Precisamos de um conjunto aqui que apresente um metal alcalino. Metal alcalino, qual família tem que ser? 1. O hidrogênio, ele é um metal alcalino? Atenção, o hidrogênio ele não está localizado na família 1. Ele está acima da primeira coluna. Tá? Como ele é estudado separadamente, são 4 as naturezas dos elementos que nós estudamos. Hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. O hidrogênio ele está acima da família 1, não pertencendo, portanto, à família dos metais alcalinos. Já tiramos a primeira afirmativa. A segunda, temos o sódio. O sódio, ele é um metal alcalino. Pode ser essa daí. Porém, pode ser a 3 também. Ó, temos o potássio, também está na família dos metais alcalinos. E o rubídio. E o rubídio, aqui na quarta afirmativa, que também possui sua localização na família 1, família dos metais alcalinos. Não dá para chegar na resposta. Vamos para o próximo. Além do metal alcalino, precisamos de um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso, família 2, segunda família. A primeira afirmativa já foi descartada. Segunda, o cálcio. Temos o cálcio na segunda família. Pode ser essa alternativa até então. Na 3, o enxofre. Poxa, o enxofre está aqui na frente, na família 16. Família 16, qual o nome mesmo? Calcogênios. Já descartamos a hipótese de ser a terceira afirmativa. Afirmativa 4, o berílio. Sim, o berílio está na família dos metais alcalinos terrosos, na família 2. Pode pertencer à resposta. Vamos adiante. Além de um metal alcalino e um metal alcalino terroso, precisamos de um calcogênio. Calcogênios são elementos pertencentes a qual família? 16. 17 halogênios, 16 calcogênios. Vamos lá. Estamos entre a afirmativa 2 e a 4. Enxofre. Enxofre está na família 16. O iodo, poxa, o iodo está na 17. 17 é a família dos halogênios, né?
família dos inteligentes, né? Alô, gênios. Nossa, a piada do Carlão é horrível, né? Mas tudo bem, vocês já acostumaram. Sendo assim, já encaixamos na afirmativa 2 o sódio como sendo um metal alcalino, o cálcio como sendo um metal alcalino terroso, o enxofre, um calcogênio, o hélio. O hélio está aqui na família 18, é o primeiro gás nobre. Então chegamos até a resposta que procurávamos, né? Metal alcalino terroso, calcogênio e gás nobre, respectivamente, a afirmativa 2. São questões extremamente complicadas em relação a propriedades da tabela periódica, distribuição e organização dos elementos. Não tão complexo, né? Vamos prosseguir aí o nosso estudo, nossos estudos com alguns exercícios. Exercícios que eu rodei para vocês, falei um pouquinho só, né? Para vencermos essa parte de tabela periódica, para podermos prosseguir. Então, vamos fazer um pouquinho de exercício, exercitar para não ficar mexendo no telefone, não ficar pescando, dormindo. Pode ser? Então, vamos lá. Finalizando a aula de tabela periódica, após os exercícios, faremos a correção e daremos procedimento às ligações químicas. Tá? Depois de trabalharmos com todas essas propriedades, já temos embasamento para compreender o porquê um elemento ele consegue se ligar a outro formando substâncias. Tá? Então, vamos às atividades para prosseguirmos depois para o conteúdo de ligações.